A Band News FM, agora há pouco, fez uma entrevista com o porta-voz do Exército de Israel. Foi uma entrevista muito importante, até onde eu sei, a primeira entrevista de um veículo de comunicação no Brasil. O nosso Luiz Megali participou da entrevista, a gente estava no espaço local, Megali, no Band News São Paulo, e eu queria que você falasse um pouco, fizesse um resumo do que você, a Carla e a Sheila conversaram com o porta-voz do Exército de Israel. Bom dia para você, Megali. Exclusiva Band News FM. Agora eu ando acompanhado da minha vinheta, tá, Barão? Bonito isso, né? Chique, é isso aí. Pra você, dá trabalho pra fazer, meu filho, tem que valorizar. Foi a primeira vez que o Jonathan Cornicos conversou com um veículo brasileiro. Ele é não o porta-voz, mas é um dos porta-vozes do IDF, as Forças de Defesa de Israel, né? Que são basicamente o exército israelense, o exército mais bem treinado do mundo e que se prepara para a fase mais sangrenta da guerra agora, com a iminente invasão da região de Gaza. Aliás, essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele, mas não obtive uma resposta sobre se essa invasão é de fato iminente mesmo, se a gente pode esperar essa nova fase do conflito já nas próximas horas. Ele é porta-voz, né? Tem coisa que ele pode falar, tem coisa que ele não pode falar e tem coisa que ele sabe, mas vai guardar para ele porque ele está representando uma instituição e que quer divulgar a sua versão das coisas e informações que considere relevantes. É muito difícil você fazer com que um porta-voz, especialmente um desse quilate, saia do script previamente planejado. Aí a gente se vale, né, Barão, da experiência para entender o que está sendo dito nas entrelinhas. E o que eu pesquei ali é o seguinte, o que eu trataria como lead, como a coisa mais importante, né, que foi dita, embora não tenha sido dito com essas palavras. Os civis palestinos não serão uma prioridade do exército israelense, tá? Não é a primeira preocupação do governo de Israel e do exército de Israel o bem-estar dos civis palestinos. Sim, o Cornicos repetiu várias vezes que há uma grande preocupação com os civis, mas essas declarações sempre vinham acompanhadas de uma adversativa, um mas, um porém, um veja bem, em que ele sempre contextualizava ali o momento histórico que a gente está vivendo. A pergunta foi sobre crianças e bebês palestinos. Ele lembrava que foram as nossas crianças, nossas no caso dele, né? As nossas crianças, os nossos bebês que foram atacados, que acordaram de madrugada ao som de tiros, que foram levados, sabe-se Deus para onde, fugindo de um ataque terrorista. Então, ele sempre puxava a conversa mais para sublinhar a gravidade do que aconteceu no sábado do que com uma eventual preocupação prioritária dos israelenses de protegerem essa população. Né? Não falou muita coisa a respeito de um corredor humanitário, que é uma das leis de guerras, né? Que estão lá previstas na Convenção de Genebra. Também não respondeu a respeito da possibilidade de que seja aberta uma saída ali pelo Egito para que mulheres e crianças possam deixar Gaza antes do ataque terrestre. Então, tudo isso era meio que deixado em segundo plano e a prioridade ali era sublinhar a gravidade do ataque sofrido por Israel e a resposta israelense que virá, nas palavras dele, na mesma moeda. Né? Foi algo inédito e a resposta também será inédita. Eu até perguntei se a intenção é fazer com que o grupo Hamas seja varrido do mapa, se depois desse conflito não existirá mais Hamas. Ele falou, olha, não vou me prestar a elucubrações, a suposições, mas será uma resposta maiúscula. Essa será uma guerra longa e sangrenta, palavras usadas pelo próprio porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Bom, vamos às palavras dele próprio. Perguntei sobre os próximos passos. É a segunda. Peraí, Megali, peraí. Você começou perguntando sobre os reféns. Foi a primeira pergunta que você fez para ele, né? Isso. Eu não sei se tem aí na lista, mas enfim. Não, tem.
Tem. Porque hoje foi divulgado que tem refém brasileiro, né? Houve essa confirmação. Aí perguntou como é que é, tem uma lista de reféns e tudo mais, né, Megali? Isso, eu ia mudar a ordem aqui exatamente porque ele não trouxe grandes novidades a respeito desse assunto, mas é importante que a gente fale dele, porque as pessoas querem saber mesmo sobre os reféns. Ele foi perguntado sobre isso, disse que as informações vêm de várias fontes, entre elas o governo brasileiro, e que o país está numa fase ainda de cruzar essas informações. Understand that the Brazilian Ministry of Foreign Affairs has confirmed, and what I say is based on. Eu entendo que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirma que o que eu digo é baseado em informações de fontes distintas, que atestam que, de fato, existem brasileiros que estão detidos. Algumas pessoas são definidas como desaparecidas, outras, como dizem os brasileiros, como capturadas. Há muita informação solta por aí, a situação é fluida, é dinâmica, mas esse é o entendimento e a informação que temos agora é isso que entendemos que também as autoridades brasileiras estão cientes. Bom, na sequência eu perguntei, ou seja, ele confirma, né, que há brasileiros, usou plural na lista, mas ele não traz novidades, como nome, gênero, então a gente não foi... Nesse ponto a gente não conseguiu ir além, né, da informação que já havia sido confirmada. Talvez ele não tenha mesmo, né, Megali, essa lista, possível, né, certinha, né? É possível que ele não tenha, porque, como ele falou, são fontes diferentes, são pessoas que moravam no kibbutz e falaram, olha, raptaram, sei lá, um argentino que morava aqui, na festa rave. O governo está dando falta de um... Aqui se fala em 20 americanos, mas esse número pode ser maior, ou seja, aparentemente não tem uma quantidade e, evidentemente, não tem nomes precisos de todos os reféns, o que é desesperador, imagino, para os familiares, né, Megali? Tem muita especulação, né, Barão? Por exemplo, a brasileira, que a gente acredita seja uma das reféns, ela tá nessa lista porque do bunker de onde ela foi levada não havia sangue. Então, pressupõe-se que ela foi levada. Se ela foi levada, havia o interesse de que ela fosse preservada, a vida dela fosse preservada para que ela se tornasse refém. Então, é uma suposição que ela vai estar lá com o grupo Hamas, com os terroristas do Hamas. Em alguns casos, essa coleta de fontes é direta, né? Eles vão a um kibbutz, onde houve um massacre. Olha, aqui moram 200 pessoas, morreram 90, a gente está aqui, nós somos 100, portanto 10 pessoas não estão aqui e a gente não sabe onde elas estão, pressupõe-se que tenham se tornado reféns, né? Aí que a gente chega a esse número de pelo menos 130 pessoas. O próprio porta-voz não sabe se são 130 exatamente. Então, no caso dos brasileiros, a informação dele tem como fonte primária o próprio governo do Brasil. Então, ele provavelmente não sabe nada além daquilo que nos passou a respeito desse assunto. Bom, aí eu perguntei se a invasão era iminente, se de fato as chamadas botas no solo iriam acontecer nas próximas horas. Em Gaza, né? A invasão em Gaza. Isso, a invasão a Gaza. A invasão a Gaza, vamos ver. At this stage, I don't have an answer about that. That is again government level. Peraí, vamos ouvir certinho. For obvious reasons, not going to say on open media when and what we are going to do. Sure. Por motivos óbvios, não posso dizer à imprensa quando e o que nós vamos fazer, mas posso contar que mobilizamos centenas de milhares de soldados da infantaria, da artilharia e das unidades de inteligência e logística. Eles estão no sul se preparando para futuras missões. Nosso objetivo é desmantelar todas as capacidades militares do Hamas para que no final dessa guerra, o Hamas nunca mais tenha condições de cometer um crime tão horrível e atroz como o que cometeu contra Israel. Hamas will never again have the ability to do such a horrible, atrocious crime that they did against Israel. Na sequência, eu perguntei sobre a possibilidade da liberação, né, a saída de civis, mulheres, crianças, pelo Egito. At this stage, I don't have an answer about that. That is again government level. Nesse momento não tenho nenhuma resposta. É um assunto do governo para ser discutido entre Israel, Egito e talvez outros países. Nosso foco é o Hamas e sua capacidade militar. É triste e difícil saber que o Hamas está mantendo os civis como escudo humano. Não estamos tentando ferir civis, estamos lutando contra o Hamas. O Hamas começou essa guerra e matou nossos civis em suas casas, em suas camas. Estamos nos defendendo desse ataque. What we are doing is defending ourselves against that attack. Agora há pouco, Barão, o presidente Lula publicou um tweet lá, invocando a sua prerrogativa de
presidente também do Conselho de Segurança da ONU para pedir um cessar-fogo, falando ali em nome do Conselho de Segurança, conclamando um cessar-fogo entre as partes para que pudesse haver essa retirada de inocentes, crianças, bebês, mulheres. Eu perguntei ao porta-voz do IDF se essa seria uma possibilidade. We are at war against a terror organization that has murdered more than 1,200 Israelis. What we are focusing now is on fighting. Nós estamos em guerra com uma organização terrorista que matou 1.200 israelenses. Agora estamos focados em lutar e levar adiante todas as possibilidades militares. Eu não ouço comunicações. Para além disso, eu não consigo distinguir entre a parte política e a parte militar do Hamas. Não há uma distinção oficial dessa organização. Pela nossa perspectiva, o Hamas é uma única organização, uma organização de terror que derrama sangue de humanos de maneira cruel e terrorista. E agora nós estamos focados em combater eles com todas as possibilidades militares. Nosso foco é ter o maior level militar. Esta será uma guerra longa, difícil e sangrenta. E no final vamos mostrar que o Hamas não é mais capaz do que Israel. And bloody war. At the end of it, what we want to achieve is that Hamas has no more capability to strike Israel. Ô Barão, você ouviu a entrevista e você tem experiência e, enfim, perspicácia suficiente para perceber isso, né? Que a prioridade é retaliar esse ataque com o máximo de força possível e que os civis palestinos não estão na lista número 1 de prioridades do exército israelense, né? Que a retaliação será forte e sangrenta. E não me parece também, Megali, pelo menos que a gente tem visto até agora, não há negociação com o Hamas, nem parte política, nem parte nada, sobre os reféns. Então, você tem razão sobre os civis na faixa de Gaza, mas eu não estou vendo também tanta preocupação assim com os reféns, inclusive reféns israelenses que foram sequestrados. É claro que eles estão em bunkers do Hamas, segundo o porta-voz conversou com você agora há pouco, né? Eles estariam em bunkers. Não é uma negociação com um sequestrador, por exemplo, do Silvio Santos, né? Você não está lidando com uma pessoa que realizou um sequestro durante um assalto, é bem diferente a história. Não sei nem se é possível negociar com esse grupo, mas de qualquer forma, o que a gente está vendo é que a ofensiva a cada dia aumenta, cada hora aumenta, os mísseis não param de serem lançados, são mais de 300 mil reservistas que foram convocados, cercando agora a região de Gaza, ou seja, como disse o porta-voz, vai ser uma luta sangrenta, vai ser uma luta cada vez mais com o aumento do poderio. Acabou de chegar, Megali, um novo contingente aqui dos Estados Unidos de armas, de mísseis em Israel. Enfim, o cenário não é nada positivo, e essa história do presidente Lula, né, com essa visão, vamos fazer ali um corredor, que seria de fato, né, o que se espera, segundo os preceitos todos internacionais, mas nesse momento parece, e o porta-voz deixou isso muito claro, que não é a prioridade. Não é. Distante de ser uma prioridade. Né? Não é. E deixou claro também que não haverá negociação, pelo menos não pública. A gente jamais vai ficar sabendo que Israel fez qualquer tipo de concessão ao Hamas depois do que aconteceu no último sábado. Pode haver por trás da cortina alguma coisa, no escurinho ali dos telefonemas? Pode ser, mas publicamente você pode ter certeza que Israel não vai divulgar nenhum tipo de concessão ao Hamas depois do que ocorreu. E o porta-voz deixou claro, se o Hamas utilizar escudos humanos, nós não queremos machucar vítimas inocentes e faremos de tudo para não fazê-lo, mas nós vamos atacar o Hamas, né? Então, foram palavras bem duras do que pode vir a acontecer. Foi uma ação sem precedentes do Hamas e será uma resposta sem precedentes de Israel. Foi o que o porta-voz falou. Megali, obrigado pela hora extra aí. O porta-voz do Exército de Israel, Jonathan Korenkos, conversou com exclusividade com a Band News FM, com o Megali, com a Sheila, com a Carla. E claro que a Band News FM vai continuar acompanhando tudo que acontece nessa terrível guerra. Abraço, Megali, até mais. Um abraço, até, irmão.